E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Então, eu sou a professora Isana, né? Para quem não me conhece, abrindo aí o livro na página 76, vamos lá. Hoje, a nossa aula é aula de quê? Aula de revisão. Nós vamos revisar a aula mais rápida, né? A aula de revisão é mais rapidinha. Vamos revisar o assunto da aula anterior. Vamos lá? Vamos com tudo, pegando o livro, caderno, lápis, a caneta, todo aquele esqueminha de todas as aulas. Então, vamos falar sobre o quê? Capítulo 6, a heterogeneidade da população brasileira. Então, vocês já sabem, nós falamos na aula passada, né? O povo brasileiro, ele é resultado de toda uma miscigenação, né? De uma mistura de povos. Então, nós temos indígenas, africanos e os europeus, e cada um tinha suas características, né, físicas, características culturais, que diferenciam, né, um dos outros. E aí, toda essa diversidade, ela se reflete, né, nos aspectos culturais, na língua oficial do Brasil, na língua oficial do Brasil, que é do país, na questão da religião, na culinária, a música, as características físicas da pessoa, cor de pele, cabelo, a fisionomia, né? Então, o Brasil, eu digo que é um Brasil de uma mistura perfeita, né? Uma mistura de vários e vários povos, então se torna esse país lindo e maravilhoso. E aí nós vamos ver aqui. Então, calma, passou, foi tudo. Peraí. Calma. Passou a aula toda de vez. Pronto. Nós vamos observar aqui a distribuição da população, né, por cor em 2013. E aí nós temos o branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Vocês sabem, né, que desde o processo de colonização do nosso país, quando os colonizadores chegaram ao nosso país, já tinha quem? Os indígenas no nosso território, certo? E aí, depois, com toda a questão da ocupação do Brasil, e aí vieram os africanos, e teve toda a questão da mistura de raça. E aí vocês observem aí que os estados, eles são bem diferentes nessa questão da cor da pele, certo? Então, tem toda uma mistura. Então, não tem um estado que é predominantemente um tipo de cor de pele. Não tem. É a mistura de cor de pele em todos os estados. Alguns com a cor, né, uma porcentagem maior de uma determinada cor, alguns com outras porcentagens menor de uma determinada cor. E assim nós formamos o nosso Brasil, né? Ia ser mistura de cores. Povos indígenas. Então, os povos indígenas, né, do Brasil são descendentes dos habitantes nativos que viviam aqui antes da chegada dos colonizadores, como eu já falei. O censo de 2010 registrou uma população indígena brasileira que ultrapassa 896 mil indivíduos, pertencentes a 305 etnias. Se concentram onde? Na região norte do país, né? Na região norte do nosso Brasil. E aqui nós temos o Brasil, distribuição da população indígena, esse gráfico. E aí vocês observam que essas partezinhas, né, que tem as azuis, são os indígenas nas terras indígenas. E a parte amarelinha são os indígenas fora das terras indígenas. Então, por que fora das terras indígenas? Porque tem muitos índios hoje que, pelo processo, né, que passamos no nosso Brasil, a questão do desmatamento, queimadas, retirada, né, dos indígenas do seu habitat natural, muitos hoje já vivem nas cidades tristes, né, mas já acabam vivendo na cidade, na verdade não é escolha, né, por ser obrigado a fazer isso. E aí vocês observam, né, que até que nós temos ainda uma porcentagem mais ou menos, né, boa, vocês hoje boa, de indígenas que vivem, que são nativos, que ainda vivem nas suas terras indígenas. Povos africanos também, né, outro povo que veio, né, para compor aí nosso grupo étnico, mas só que eles foram escravizados, né? Eles foram trazidos para o Brasil para ser escravizados, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, de tabaco, na mineração e outras atividades econômicas. Então, muitos aspectos do cotidiano brasileiro são legados desse povo que vieram da África. Então, a questão dos estilos musicais, artísticos, costumes culinários, manifestações culturais e religiosas, além de diversas palavras que usamos no nosso dia a dia. Então, muitos brasileiros afrodescendentes
descendentes de povos africanos ainda sofrem com preconceito. Um grande problema, né, a ser combatido por todas as esferas da nossa sociedade. Nós sabemos que a luta, né, do povo africano, dos descendentes, né, os chamados, que a gente diz assim, é o povo negro. Então, assim, eles vivem ainda, sofrem bastante preconceito, e o preconceito é aquela, não deve existir, né? Independente de cor, de pele, independente de cabelo, cada um com sua beleza, cada um com sua cor de pele, nós devemos respeitar todo mundo, certo? Isso que faz o nosso país, essa mistura de povos. Então, essa é a beleza no nosso país, cada um com seu jeitinho de ser, com a sua cor de pele, com seu cabelo, que todo cabelo é lindo, certo? Alguns lisos, alguns cacheados, alguns loiros, alguns, né, cabelos pretos, cabelos laranja, não sei como é que... Um monte de cor, vermelho, rosa, azul. Então, todo mundo tem, né, pinta o cabelo de uma cor e nós devemos respeitar todo mundo. É a cor, é o gosto da pessoa ali, a pessoa quer mudar, tem que mudar. É respeito, nós devemos ser tolerantes e esse preconceito deve ser combatido por todos nós, inclusive vocês alunos, viu? Vocês não devem ter preconceito de jeito nenhum. E se vê alguém tendo preconceito, fale um pouquinho da história, né, do povo negro, do povo africano que eles viveram, eles foram explorados, né, eles foram uma base muito grande no processo de colonização do nosso país. E aí falem desse trabalho, falem de tudo, da importância deles, da questão cultural, religiosa, capriche, defendam, não sejam preconceituosos, certo? Os imigrantes. E grande parte da população brasileira, né, é descendente de pessoas que vêm de diferentes lugares do mundo. Do mundo. Aí nós temos, falou sobre o português, sobre o africano, aí nós temos asiático também que vem para o nosso país. E aí, no Brasil, eu digo que é coração de mãe, sempre cabe mais um. E a chegada desses imigrantes, né, por que as pessoas imigram, né, vêm para outro país? Em busca de quê? De trabalho, melhores condições de vida. E essa busca, ela vai acontecer sempre. Vai acontecer sempre. Nos últimos anos, muitos imigrantes provenientes dos países vizinhos, principalmente Bolívia, Argentina e Uruguai, vêm se fixando no Brasil. Em contrapartida, muitos brasileiros são imigrantes, pois se mudam para outros países. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos imigrantes, também as pessoas emigram para outros países. Muitos brasileiros saem do Brasil para outros países em busca de estudo, melhor qualificação profissional, melhor qualidade de vida, certo? Migrações externas no país, né? No Brasil, migrações externas. Então, anteriormente, né, o Brasil recebia muito as pessoas que vinham para o nosso Brasil. Então, a migração externa, ela se deu principalmente aí no século XIX e XX, quando o país recebeu um grande número de europeus e asiáticos. Dos estrangeiros que vivem no Brasil, também aos que fugiram de conflitos em seus países, como angolanos, que concentram no estado do Rio de Janeiro. Nas últimas décadas, o número de imigrantes que tiveram no Brasil como destino aumentou cerca de 160%. Entre os principais grupos estão os haitianos, venezuelanos, bolivianos, colombianos, argentinos e chineses, muitos buscando novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Lembre sempre, toda migração que acontece, não só no Brasil, mas como em outros países também, são pessoas que vivem buscando melhores condições de vida. Então, vivem também fugindo de alguma guerra, de algum conflito, para tentar uma sobrevivência melhor. Migrações internas, né? Então, migrações internas é o quê? Quando as pessoas se deslocam dentro do mesmo país, dentro do Brasil. Então, na sua família já aconteceu algum tipo de migração? Você, por exemplo, morava em São Paulo, veio morar em Itabaianinha, você morava em Itabaianinha e foi embora para São Paulo. Então, tem muitas pessoas que, né, fazem migração sempre com maior frequência. Tem gente que vive assim, né?
buscando melhores condições de vida. Eu acredito que na sua família teve alguém, um bisavô, um avô, um tataravô, alguém da sua família que já fez algum tipo de imigração. Eu acredito. Que a migração interna é aquela que acontece dentro do nosso próprio país. Então, quais são os motivos que levam essas pessoas a migrar, né? Lembrando das dificuldades econômicas, guerras, perseguições políticas, religiosas, adversidades naturais, como clima extremamente frio ou clima extremamente quente, secas frequentes e prolongadas, entre outros. Então, o principal objetivo das migrações, independente da causa, é a busca de melhores condições de vida. Eu já falei, né, que toda migração realizada sempre é em busca de melhores condições de vida. Entre 1940 e 1990, aconteceram diversos deslocamentos populacionais do Nordeste para o Sudeste. Você vai procurar saber na sua casa, né? Veja na sua família se tem alguém que mora em São Paulo, mas era comum nessa época aí, 1940, 1950, o processo de industrialização que ocorreu, né, em São Paulo. Então, muitas pessoas geram muito emprego. Então, a indústria ela gera muito emprego. E aí, muito nordestino saía daqui da nossa região Nordeste para a região Sudeste, em busca de melhores condições de vida. E isso aconteceu não só da região Nordeste para a região Sudeste. Isso aconteceu, por exemplo, do campo para a cidade. Muitas pessoas moravam na zona rural e começaram a morar na cidade. Para quê? Para tentar melhorias, certo? Muitas pessoas saíram da região centro-oeste para a região norte, foram atraídas, né, por melhores condições de vida, atraídas por atividades extrativas, a esperança de adquirir lotes de terra na região da Amazônia. Então, teve promessas. A outro ponto, a construção da nova capital do país, Brasília, foi também, né, um fluxo. Essa construção contribuiu bastante, né, para o crescimento desses fluxos migratórios em direção, né, a Brasília. Para quê? Para trabalhar e gerar renda para a família, certo? E aí nós temos as migrações de 1990 aos dias atuais. Então, a partir da década de 1990, o fluxo de imigrantes provenientes do Nordeste em direção ao Sudeste se manteve, embora em número menor do que as décadas anteriores. Além disso, muitos nordestinos passaram a voltar ao seu estado de origem, caracterizando a migração de retorno, em função principalmente do desenvolvimento econômico da região nas últimas décadas. Então, vejam só, as pessoas em 1940 a 1990, 1940 e 50, as pessoas saíam muito do Nordeste para a região Sudeste. E em 1990, aos dias atuais, a indústria ela começa a se industrializar mais e mais, elas começam a se modernizar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Então, aquela indústria que gerou aquele monte de emprego, ela não gera mais, porque a máquina faz quase tudo. E aí vai fazendo o quê? Gerando desemprego. O que acontece? Aquelas pessoas que eram da região Nordeste vão de volta para as casas. Aquele programa de volta para a minha terra, pronto, aconteceu muito com os nordestinos. A indústria ela se moderniza e não precisa mais de tanta mão de obra e demite, e as pessoas têm que voltar para o seu Nordeste, para a sua casa, para a sua origem, ok? As migrações sazonais. O que são as migrações sazonais? São aquelas migrações que acontecem na época de safra, que as pessoas saem para a colheita. Por exemplo, o corte da cana-de-açúcar. Eu falei sobre isso na aula passada. Corte da cana-de-açúcar. Então, contrata lá 100 pessoas para trabalhar no corte da cana-de-açúcar. Vai para aquele determinado local. Quando termina a colheita, 3 meses depois, de volta para as suas casas. Então, essas são as migrações sazonais que as pessoas fazem quando tem, certo? Uma colheita. São tarefas temporárias. Migrações pendular. É aquela migração que você faz todos os dias, que é um movimento diário, é o vai e vem diário. Você vai para a escola trabalhar, então, por exemplo, professora que não é de Itabaianinha, por exemplo, uma professora que mora em Aracaju, professora mora em Aracaju e vem todos os dias para Itabaianinha. Então, vai e vem, vai e vem. Agora, vamos responder a nossa atividade, né? Atividade aí na página 82 e 83. Vamos lá, caprichem aí.
Vamos com tudo, viu, galerinha? Então, segunda questão. Eita, foi tudo. Poxa. Entre os meados do século XIX e XX, quais foram os principais grupos de imigrantes que chegaram no Brasil? Então, muitos europeus, né, principalmente portugueses, italianos, espanhóis e alemães, também vieram asiáticos, como sírios, libaneses e japoneses. Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Leia o texto e responda a questão proposta. Longos 13 anos é o tempo que as 387 famílias quilombolas de Brejo de Crioulos, em Minas Gerais, aguardam para a conclusão do processo de titulação de suas terras do INCRA. Os obstáculos para a concretização das titulações são muitos e diversos. A titulação das terras quilombolas envolve, em muitos casos, contrariar interesses de setores de agronegócio e mesmo governo. Quem são comunidades quilombolas? B, qual é o problema enfrentado pelos grupos quilombolas e quais são suas causas? Então, comunidades quilombolas são grupos populacionais remanescentes de quilombos, certo? Povoações que abrigavam africanos escravizados fugidos de cativeiros, as quais tinham estrutura e organização interna própria. Então, qual era o problema enfrentado, né, pelos quilombolas? O texto, né, destaca o problema destacado no texto é o lento processo de titulação das terras para os grupos remanescentes quilombolas. As causas estão atreladas a conflitos de interesse, nos quais grupos pertencentes ao agronegócio, apoiados pelo governo, entravavam o processo. Sexta questão, por que as pessoas migram? Diversos motivos levam as pessoas a migrar. Dificuldades econômicas, guerras, perseguições políticas ou religiosas, adversidades naturais, como o clima muito frio, quente, secas, prolongadas e desastres naturais, entre outros. Isso aí vocês já sabem. Sétima questão, interprete a charge a seguir. Que crítica ela faz? E aí vocês observam aí, feriado, Dia da Consciência Negra. Qual a crítica que essa imagem faz? Lembra da questão do preconceito que eu falei para vocês? E aí vocês vão responder essa questão aí, agora, no caderno de vocês, certo? Então, eu não quero saber de ninguém aí ficando sem responder. Caprichem aí na atividade. E nossa aula vai ficando por aqui. Um forte abraço, né? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!